senhores vereadores, vereadoras, distinta assistência, servidores deste município, obrigado, vereadora Márcia, que acompanham esta sessão. Ninguém mais do que vocês sabem o que é o dia a dia da vida de um funcionário público. Nenhum político nesse município, nenhum prefeito, nenhum vereador, nenhum assessor, nenhum secretário sabe o que vocês passam no dia a dia, na pele, no bolso, do trabalho de vocês, da rotina de vocês. Isso precisa ser respeitado acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. E é em nome desse respeito, presidente Loi, e aqui deixando registrado, o seu nome é Loi Vaz Lacerda, presidente do Simprofem, muito dignamente eleito pela ampla maioria do seu colegiado de professores. Presidente Antônio Soares, muito digno presidente do Simba, e que nunca vi discutir política partidária, nunca, em todas as reuniões que já tive com o senhor. Sempre ouvi, tanto no período de greve, tanto no período como um servidor público na causa salarial pelos seus pares, como hoje presidente deste importante sindicato, falar sobre a política salarial, independente de que cor é a administração do município. Aqui, nós ficamos numa discussão, e vi alguns vereadores proferirem a discussão, uns justificando o momento atual e falando num governo de 16 anos atrás. Senhores, nós estamos em 2016. Nós precisamos, vereador Caio, mais do que falar nos problemas dos outros, nos problemas atuais, nós começamos um momento que nós precisamos falar das soluções. Nós precisamos falar para frente. Nós precisamos enxergar possibilidades reais de resolver o que essas pessoas sofrem no dia a dia. Eu tenho feito uma reflexão muito grande nos últimos tempos. Eu vou dividir isso para vocês, para a comunidade que nos assiste. Eu fico observando, vereador Rafael Fuca, o senhor é um jovem promissor na política. Quantas pessoas, os políticos, são provocados a agirem no extremo da verdade, no extremo da ética, no extremo da conduta. Como esse jogo de poder afeta e envolve o dia a dia da população. O senhor é um vereador, e eu quero desejar ao senhor e àqueles que eu me solidarizo dentro do PT, que têm consciência crítica, política, que essas pessoas enxerguem acima do partido a cidade, as outras pessoas. Eu vi o presidente Antônio sendo acusado de estar aqui por concorrer a vereador. Que bom que o senhor concorresse. Sei que não passa isso pela sua cabeça. Mas que bom como a política precisa de homens como tu, meu amigo. Com a ficha limpa, com causa, com dignidade, com honra. Como a política precisa de tantos outros que estão na sua casa nesse momento me ouvindo falar e que não tomam as ruas para defender a sua cidade e o seu país. Mas será que essa cidade é só minha? É só de um vereador, 2, 3, de um prefeito, de um partido? Tomem as ruas. É a nossa cidade, é o nosso país.
Que bom, Antônio, se tu viesse. Que bom. Pega essa provocação que tu ouviu hoje aqui, e quem sabe ela seja o combustível para te fazer algo que tu nunca pensou, porque tu não precisa. Mas tu tem uma causa tão bonita a ser defendida, que é o servidor público, o serviço público. Tu falou das tuas qualificações. Então, vereador Wilson Moraes, o debate, ele precisa ser qualificado? Claro que sim. E há pouco eu fui interpelado para que nós mantêssemos a ordem. Vereador Wilson, eu me apaixonei pela política muito cedo. Eu me apaixonei pela política quando eu era um jovem e já andava descalço. Vereadora Janise, é minha infância. Eu tenho orgulho dela. Eu sei que a senhora não gosta quando eu falo disso. A senhora, que bom que a senhora sabe, mas é bom a senhora ouvir. É bom. Eu me apaixonei cedo juntando santinho, vereadora Janise. Sempre admirei Brizola, Getúlio Vargas, sempre admirei Ulisses Guimarães, grandes líderes, pessoas que eu posso dizer que saíram da política, e aqueles que são saudosos, morreram pobres, como Getúlio Vargas. Pobre, não enriqueceram, não roubaram a nação. Existem pessoas assim ainda na política. Existem pessoas assim na política, sim. Bom, a vereadora Janise diz muito poucos. Quando nós tirarmos o PT do governo, sobrarão muitos. Precisamos fazer isso. Aí sobrarão os muitos. Eu vejo aqui o debate e já vi uma estratégia muito clara, vereador Wilson. Muito clara. Porque como acompanho a política há muitos anos, vi aqui tribunos excelentes, eu conheço o movimento, as interpretações. É tirar o foco do debate. É fazer a bagunça da bancada, o grito, o aparte, o barulho, as intervenções, para tirar o foco daquilo que realmente é importante, que é falar sobre a vida do servidor. Está ali as servidoras, por favor, João, por gentileza, essas pessoas estão sentadas desde cedo aqui, desde cedo. O pessoal da água estava aqui, a mesma coisa, briga, discussão, barulho, interpelação, para tirar o foco da discussão da água. Então, velha, sovada e falida estratégia que alguns têm, carregam, de discutir o supérfluo para não falar o principal. Por exemplo, vamos discutir a condução coercitiva do Lula, que injustiça. Mas, senhores, a discussão não é a condução coercitiva, isso é uma decisão judicial, determinação judicial, isso faz parte da democracia. Está aqui o Ministério Público, a Polícia Federal dizendo, ele não queria ir depor. Por isso que nós pedimos a medida coercitiva. E se discute isso e não se discute a roubalheira desse país, que se está tomado de norte a sul. Não se discute o principal. Quem é culpado que pague pela sua culpa, independente de que partido for. Se discute lá do senador de um outro estado, mas que isso, vamos discutir Bagé. Nós estamos cheios de problemas, cheios de dificuldades, nós temos que discutir soluções, vamos fortalecer as nossas instituições. Aqui temos duas instituições sindicais que precisam
Ser respeitadas, vereador Rafael Fuca, parabéns pela sua fala. São duas pessoas eleitas por um colegiado. O senhor foi eleito por um colegiado. O senhor foi eleito por uma aclamação popular. Essas pessoas foram eleitas, vereador Guto Nadal, por gentileza. Por gentileza, em nome dos servidores públicos e da sua livre escolha de constituir o seu representante. O senhor precisa respeitar o presidente do Simba. Precisa. O senhor não pode interpelá-lo dessa maneira. Não pode. Está aqui como presidente. Ele não está aqui numa outra figura. Por isso que eu o considero uma autoridade e eu recebo nesta casa sempre que quiser vir. O orçamento da prefeitura em 2001, quero dividir, vereador Caio, com o senhor. Orçamento da prefeitura de Bagé em 2001. O que lhe lembra o ano de 2001? O ano que o governo do PT assumiu a prefeitura. Qual era o orçamento global da prefeitura? 41 milhões. Para ser exato, 41.320.000 reais. 41 milhões. Qual era a despesa com folha de pagamento da prefeitura? 20.974.200 reais. 20.974.200 reais era a folha da prefeitura em 2001, quando assumiu, eleito pelo voto da maioria, o governo do PT. Quanto é o orçamento da prefeitura de Bagé hoje? 350 milhões. Passou de 41 para 350 milhões. Aqui está aquilo que o PT faz com excelência: arrecadar. Ninguém faz igual. Ninguém. Arrecadar. Está aqui, está a prova. Ó. 350 milhões é o orçamento hoje da prefeitura. Quanto é a despesa com a folha de pagamento? 153 milhões. Passa de 41 para 153 milhões. Bom, diante disso, eu vi a Vossa Excelência, vereadora Janice Colares, dizer que não, nós aumentamos professores, nós aumentamos nos postos de saúde, nós aumentamos isso, nós aumentamos aquilo. Triplicaram a despesa com folha de pagamento. Isso é o que fizeram. Triplicaram. E o pior, triplicaram achatando o trabalho e achatando o salário de quem recebe menos. Não triplicaram o salário da servente merendeira, não triplicaram o salário do calceteiro, dos serviços gerais, não triplicaram o salário desses, do quadro geral. Esse foi achatado. Conseguiram triplicar o salário porque aumentaram. E criaram leis, vereadora Janice. Criaram leis. A lei da Procuradoria Jurídica não foi essa casa que fez, foi seu prefeito que fez. Foi seu prefeito que fez, mandou para cá. E a senhora não estava aqui porque a senhora não estava no exercício do seu mandato, estava sendo secretária. Só podia estar aqui. Criaram leis no município para fazer a briga entre as classes. Para fazer os próprios servidores brigarem entre eles. Mas, pelo amor de Deus, são todos servidores públicos, seja servente merendeiro ou procurador. A questão não é ser contra salário de A e a favor do salário de B. A questão é trabalhar com todos. Presidente Loi, nós temos professores recebendo piso nacional do magistério. Que bom! Parabéns! Isso é importante, os nossos professores e mestres precisam disso. Eu sou aluno da rede pública, do primeiro ao último ano. Mas não é por isso que o PT tem que fazer o quadro geral
ser contra os professores, porque é isso que provocam, é isso que fazem a discussão. O prefeito há poucos dias, todos os senhores sabem, o vereador Janice foi para a imprensa, Vossa Excelência foi para a imprensa e disse: nós estamos mandando o reajuste do magistério. Vossa Excelência disse isso no jornal local. Nós estamos mandando o reajuste do magistério para a Câmara de Vereadores. Eu articulei com o prefeito e nós estamos indo. O prefeito não tinha nem falado para o sindicato, a senhora já tinha feito isso. Cadê o projeto? Cadê o projeto? Por que a senhora não pediu o reajuste do quadro geral atendendo proposição e lei do vereador Antenor Teixeira? Por que não? Por que no mesmo jornal a senhora já não disse, Vossa Excelência não disse: prefeito, mande dos servidores do quadro geral. A prefeitura conhece esse orçamento. Em agosto, vereador Antenor Teixeira, em agosto já conhece o orçamento do ano seguinte. Tinha agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, para sentar com os sindicatos e negociar o reajuste do quadro geral e aguardar a decisão do reajuste do magistério. Não fizeram. E nós já estamos, além de agosto, nós já estamos janeiro, fevereiro, março. Então, senhores, está aqui o aumento e o inchaço da máquina pública. Quantidade de CCs, quantidade de FGs, quantidade de convocações, quantidade de vantagem que se fornece. E o servidor, esse aqui, falou uma coisa que eu vou guardar para o resto da minha vida, saindo ou não da política. Esta mensagem do Diego, onde é que está a mensagem do Diego? Não está em cima. Por gentileza, eu quero ler de novo isso, porque é fantástica. Está aqui a mensagem do Diego. Senhores, para a reflexão de todos, vereadora Auristela, acredito que a senhora está tomada de vergonha em função dessas decisões do governo com relação à categoria dos trabalhadores da saúde e do quadro geral da prefeitura. Eu acredito que a senhora está envergonhada, sim. Eu acredito que tem vereadores do PT envergonhados, sim. Acredito. Olha o que diz esse servidor, voltando das férias, como falou Antônio. Poxa vida, trabalho num lugar onde o puxa-saco ganha mais do que o trabalhador, onde quem entregou santinhos na eleição ganha mais do que aquele que estudou e entrou para o concurso público. Isso aqui é memorável, isso aqui é um tapa na cara de quem está na política e no governo desse município. São palavras memoráveis desse funcionário público, que nem sei quem é, antes que ache que é alguém que me conhece, mas nem sei quem é o Diego. Mas, poxa vida, trabalho num lugar onde o puxa-saco ganha mais do que o trabalhador, onde quem entregou santinhos na eleição ganha mais do que aquele que estudou e entrou por concurso. Precisa dizer mais alguma coisa, Wilson? Essa prefeitura de Bagé, Caio, é isso aqui que tu defende. É isso aqui. Quando tu defende e tu não fala em reforma administrativa, tu está defendendo isso aqui. Esse modelo que está falido, Caio, que precisa ser revisto urgentemente, que o governo do PT não teve forças, não teve vontade, não teve conduta para mudar isso. Não teve. E não terá, não fará mais. Com certeza absoluta. Não, vereadora Márcia. Vereadora Márcia, o seu ex-prefeito tem uma dívida com os servidores públicos. A senhora lembra muito bem o que aconteceu no episódio em que precisou de acompanhamento policial para poder caminhar na Avenida 7. A senhora lembra disso, né? Foi esses servidores. Foram esses. Estava lá, Jota, naquela ocasião? Tu lembra disso? Tiveram que chamar a Patame, né? É o batalhão de operações. Então, senhores,
Quem não fez até agora, não fará mais. Quem não fez até agora, não fará mais. Vereador Antenor, para encerrar a minha fala, a eficiência se mede pela solução, calculado no tempo, vereador Antenor Teixeira. Veja bem, contribuição que eu vou dar. A solução se mede pelo tempo. O governo teve tempo suficiente para solucionar o problema. Foram 16 anos. Tempo suficiente, Loi, para fazer a grande reforma administrativa que essa cidade merece e não fez. São 16 anos. Se calcula, vereadora Sônia Leite, a eficiência por isso. Teve tempo para fazer e não fez. E isso não é discurso, isso é fato. E quanto fato, não existe o argumento. Muito obrigado.